Agora, eu queria até fazer um gancho com você. Quando que caiu a sua ficha, né, em relação a você se tornar um empresário? É um espaço muito grande, a gente perde alguma história, ou você, dali, você já falou, pô, agora eu quero ser empresário, quero empreender. E Foi um daí caminho pouco natural. daquele assunto que a gente estava conversando, Sim, empreendedor, incorporador. Qual foi o gancho que te deu? Falar, pô, agora eu quero enlouquecer, quero virar empresário. Foi um caminho natural, porque eu nunca trabalhei, tirando a situação do Thomas Case, eu sempre trabalhei para mim mesmo. Então eu sempre fui... Você sempre foi empreendedor. Eu sempre fui um empreendedor. Eu sempre fui um empreendedor e fui crescendo aos poucos, né? Ou seja, eu fazia o projeto para conseguir fazer aquilo que eu imaginava da minha obra, com a qualidade do que eu queria, porque eu sou muito detalhista. Então, assim, achar um cara que fizesse todos os detalhes, para garantir chegar naquilo que eu queria, eu me propus a começar a fazer. Aí você começa a fazer por administração. Uhum. Aí por administração você fala assim, cara, administração, apesar de que eu vi a tua palestra, mas tem uma coisa assim, pô, quanto melhor eu trabalho, menos eu ganho. Você viu a live que eu fiz aqui? Vi, claro. Sobre administração? E eu tenho uma opinião, às vezes, que é um pouco divergente. É uma confusão da porra. O mais Por quê? legal é isso, Não, ser puta diferente. Pensa o seguinte, eu fazia administração e eu era um cara bom. E eu falava assim, ó, passei um orçamento para um cliente de 100 pau, vou ganhar 10%, vou ganhar 10 mil. Mas aí eu sou bom, eu economizo. Eu trabalho mais por causa disso, eu sou mais competente, então eu faço por 90. E aí eu ganho 9. Aí o cara é ruim, o meu concorrente é ruim. E ele estoura o orçamento. Então, em vez de gastar 100, ele gasta 130. E ele ganha 13. É 13. Pois é. Eu vou estourar cada vez mais. Pois é, mas aí eu falo o seguinte, quanto que a obra por empreita, por o risco, se vai estourar? Pode custar 130. Então eu faço por 130. Preço máximo garantido. E o risco é meu. Preço máximo Porque garantido. aí eu consigo fazer aquela obra por 90. E eu enfio 40 no bolso. Mas tá definida a regra pro cliente. A regra está definida, mas eu virei um empreiteiro. Ou seja, na verdade, eu empreito tudo. Uhum. E eu comecei por empreitar a mão de obra, e depois da mão de obra eu passei a empreitar o material. E foi assim que eu fui crescendo e virando um construtor. Mas as coisas têm que ter talento, as pessoas têm que ter talentos, né? E o meu talento não é propriamente pessoas. Lidar com o cliente... É verdade, lidar com o cliente é uma coisa que exige muita paciência. Muita paciência. Você ter a cliente te ligando sexta-feira, 9h30 da noite, na tua casa para discutir a cor do forro da almofada. E eu tô falando que já aconteceu comigo. É fato. Eu tenho Né? essa Pois paciência. é. Caso de domingo. Você é um cara que lida muito bem com isso, cara. Eu olho e falo assim, cara, não é possível que a pessoa tá me ligando às 9h30 da noite para falar da cor do forro da almofada. Você já se irritava. Exatamente. Então eu comecei a perceber o seguinte, era mais fácil eu fazer, construir e vender, porque eu não tenho cliente. Não tinha pessoa. Exatamente, ó, eu faço, vou fazer essa xícara, pensei, era xícara como eu pensei e tal, e ponho para vender. Engraçado. Quando o cara vem comprar, é essa xícara. Porque senão, dizia o Chico Homem de Mello, um professor meu da época da faculdade, ele falou assim, cara, eu fui para a área gráfica porque eu tenho o controle do meu trabalho. Só tem 2 momentos em que a pessoa pode me ferrar. E ali eu tenho que ter uma visão muito... Né? Era a época de gráfica ainda e tal. Eu tenho o teste do fotolito e o teste de gráfica. Se no teste de fotolito eu corrijo tudo ali e depois no teste de gráfica, aquilo que eu pensei entre eu criar e o resultado final é exatamente o que eu pensei. Cara, no projeto de arquitetura, você deve saber, todo mundo dá palpite. É o desenhista, é o engenheiro, é uma obra aberta, entendeu? É o seu cliente, é a tia do seu cliente, é o cunhado do seu cliente, depois é o empreiteiro. É o dono do condomínio. Exatamente. É o processo inteiro tendo palpite. Exatamente. Entre o Alain Delon ou a Brigitte Bardot que você pensou, vai sair lá a Cid Almeida ou o Pedro de Lara, entendeu? A diferença, ela é gigantesca. Meu Deus. Né? Então, cara. assim, é um processo bastante complicado. É até estranho quando a gente faz pra gente e fala, nossa, ninguém tá dando palpite. Mas no final você vende, ele vai querer que você pegue a orelha desse copo e coloque desse lado e mais 2 aqui. Aí você tem que modificar Não, tudo e tem aquele mais. projeto. Um mês depois, ele liga pra você e fala assim, olha, eu vou fazer um churrasco aqui esse fim de semana, vem aqui em casa. E você vai lá todo feliz, nossa, que bacana, Pô, ele meu lembrou de amigo. mim, meu amigo me chamou pra comer churrasco. Você nem experimentou o primeiro naco de carne e falou, mas vem cá que eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. Ó, você tá vendo ali aquele negócio e tal? Você fala assim, mas me chama pra comer Acabou churrasco. seu churrasco. Acabou Né? seu churrasco. Ou pra se queixar de algumas coisas. Então, assim, mas tem gente que tem talento pra isso. Mas esse não é o meu talento. E aí, por isso, eu comecei a entrar um pouco mais para poder empreender.
Agora, a coisa de ser um empresário, chegou um momento em que eu percebi que tinha um teto. Eu não conseguia, porque a gente é muito voltado para a área técnica. Ninguém ensina pra gente a área do negócio. Entendeu? Comercial não existe. E não é só comercial de venda, eu digo assim, entender mesmo do negócio. O caminho tributário, jurídico, contrato, vender, gestão. E aí eu comecei a correr atrás mais disso, né? Ou seja, Sebrae, cursos no Sebrae. Na verdade, é o empreendimento como um todo. A gente não tem essa visão do empreendimento como um todo. Eu fui para poder pensar no negócio do escritório. Caramba, Mas isso você foi para organizar o escritório. Exatamente, mas isso começou a fazer com que eu passasse a ter um olhar para a obra ou para o negócio da construção, ou seja, a construção em si como um negócio. O empreendimento imobiliário como um negócio. Empreendimento imobiliário como um Exatamente, negócio. exatamente. Tá dentro do que padrão que você começou a atuar? Baixo, no médio ou no alto? Eu comecei médio, né? Porque no alto Mas padrão, eu fui... desculpa te cortar, não tem como você não fugir do cliente. O baixo padrão tem. O alto padrão tem o cliente te ligando todo dia, toda hora. É isso quando você faz o projeto sob encomenda, né? Sim. A não ser que você faça para você para vender depois. Exatamente. Se você faz um projeto para venda, mas o problema é que no alto padrão você também tem a questão da personalização, né? Você vende então, durante a obra e personaliza. Eu sinto isso na pele, passando experiência para vocês. Mas tem o lado comercial. Você entender o que o mercado vai mais consumir. É independente de qual, né? Sim. Então, ou seja, eu entendo que o mercado vai mais consumir, sei lá, 10 quartos, com tudo suíte. Então eu vou e transformo aquilo em um produto. Isso é um ponto já de como a gente começa a pensar em empreender. Empreender é um negócio que tem a área de imobiliária, são muitas variáveis. Eu penso que tem que ser um pacote completo. É como se eu fosse embrulhar o presente e entregar para o cliente. O que ele vai abrir, ele tem que se sentir surpreso e aceitar. O que talvez não seja exatamente o que ele quer, ele vai mudar depois. Exatamente. Agora, essa colocação tua, ela é muito oportuna, porque ela é uma parte extremamente importante, que é a definição de produto. Ou seja, você conseguir definir o teu produto é uma coisa que eu chamo que é lá na cabeça do empreendimento. Já faz parte do empreendimento, você escolheu o produto. É onde você deveria começar. Ou seja... Nem sempre é assim, né? Quase nunca. Aí saindo um pouco fora disso, de percurso e tudo mais, assim, você tem muita gente que empreende na área imobiliária. Pode ser o cara que vai fazer uma reforma da casa dele. Por quê? Porque ele vai girar grana. Ele vai contratar gente. Ou seja, ele vai contratar, gastar e aquilo vai virar um produto de preço. O sujeito que mora numa casa que vale 200 mil, ele vai fazer uma reforma, ele tem que ter ideia de que mesmo ele imaginando que é só uma reforma, quanto eu vou investir? Porque um dia essa casa será vendida. Se ele bota mais dinheiro ali do que aquele imóvel consegue retornar, ele fez um péssimo negócio financeiro. Ele está perdendo dinheiro. E eu conheço um caso assim de um, não vou citar nomes, mas o sogro dessa pessoa, amiga minha, ele comprou, acho que foram 3 terrenos num condomínio em Guaratinguetá e construiu um imóvel de padrão muito acima. Nunca ele vai conseguir retornar. Caramba. Não vai conseguir pegar o preço de venda do que ele investiu ali muito na acima. Nunca. Em valor ou de estética, enfeitou demais? Quem quer comprar uma casa daquele tamanho, não compra num condomínio daqueles. Uma casa daquele porte, num terreno, ou seja, terrenos de 500 metros. 500 metros. Você faz uma casa num terreno de 1.500, o sujeito que quer comprar uma casa de 1.500 metros num valor, ele vai comprar num condomínio de terrenos de 1.500 metros. Isso. Sim. Então assim, ali ele jogou dinheiro no lixo. Entendeu? Então, não adianta você botar dinheiro a mais numa reforma do que você vai conseguir depois recuperar. Então, essa visão do negócio, você sempre tem que ter. E as pessoas não têm. Faz sentido. Que o preço que ele vai colocar nessa casa que você está dando um exemplo, não é o preço que está inserido dentro do condomínio. Exatamente. O preço do mercado, ele vai formar esse preço de venda em cima do que ele gastou no custo. Aí ele vai perceber que ele não vai ganhar aquela rentabilidade. Vai dentro do que você falou. Ele vai ter que abaixar pro preço do condomínio e às vezes empata, 0-0. Não, isso você tá falando do cara que vai construir para vender. Mas eu tô dizendo, esse cara tá construindo para ele, mas ele tá jogando dinheiro no lixo. Menos mal. É menos mal. É menos mal porque ele vive ali. Vai morar, mas, por exemplo, essa mesma pessoa, depois de um tempo, fala assim, eu preciso vender minha casa. E ele fala, não, minha casa vale tanto, eu quero tanto, e não vende. Ou seja, em algum momento ele vai perder dinheiro.
Sim, claro. A gente tá falando de um caso, vamos chamar de extremo, né? Porque você falou uma casa que deveria ser um terreno de 500 metros, ele fez em 3 terrenos, né? Como que a pessoa tem essa visão em quesitos menores, de uma diferença maior? Então, o que eu entendo que eu posso, até em que ponto vale a pena investir nessa casa, mesmo que seja para mim, que talvez passe da curva? Tem um entendimento básico, assim, nesse sentido? Tem. Você pode imaginar o seguinte, olha, eu tenho uma casa em Pinheiros. E aí essa casa em Pinheiros, se eu for vender essa casa em Pinheiros, eu consigo vender ela por 600 mil. Uhum. Mas a casa está muito velha. Eu vou reformar porque eu quero morar aqui. Aí eu vou botar para reformar essa casa 200 mil. Eu ponho 200 mil, eu consigo vender essa casa por 800 mil? 800 mil você trocou dinheiro. Uhum, então, assim, eu preciso vender por mais. Eu preciso vender por 900 mil. Não vai vender nunca. Entendeu? Entendi. Mas essa avaliação, ela é baseada no arquiteto que vai fazer essa avaliação? Ou ela é um conjunto de pessoas? Como que faz essa avaliação? Então, vamos dizer que eu sou uma pessoa comum. Eu estou tentando entender se após a reforma eu vendo por mais, que nem você disse que vale a pena. Como que eu chego nessa conclusão? Vou procurar o arquiteto para fazer o projeto e a partir daquilo ali, o arquiteto que vai dar esse retorno? Não, ou o corretor? Cara, você sabe que os arquitetos deveriam saber isso. E alguns sabem, bons arquitetos sabem, mas a grande maioria não sabe. Porque isso é uma coisa que não faz parte da nossa formação. Pior do que isso é uma coisa mal vista dentro da nossa formação. Assim, da nossa formação na faculdade, ganhar dinheiro, entender, olhar para a coisa como um negócio é uma coisa da usura. Você entendeu? Mas sabe o que eu vejo? A arquitetura em si é muito tratada como arte e não como uma exata. Eu acho que ela é a parte dos dois. Mas se você for ver na arquitetura, muitas pessoas entram e saem achando que aquilo é uma arte. Não deixa de ser parte dela, mas acho que tem um lado exato que é isso que você está falando. O cara entender que ele fazendo alguns processos, ele vai ter uma valorização maior, vai entregar uma valorização maior para o cliente, e eu acho que é o que falta na faculdade, o lado do empreendedor, de fato. Então, poucos entendem da faculdade até depois de formado. Eu conheço pessoas de 10 anos aí de formado que não entendeu o mercado ainda. O cara faz projeto sob demanda. Porque alguém chegou e pediu pra ele, mas assim, ele não sabe se a partir dali o problema pra ele não é dele, mas é do cliente. Pois é, isso é uma coisa que eu tento falar pros meus alunos, mas é muito difícil. É verdade. Tem até hoje... Falar ou eles entenderem? Eles aceitarem. Mas eu acho que até o processo de abertura, né? O processo é complicado. Eu concordo. Eu já fui, até pouco tempo atrás, eu era estudante e tinha cabeça de estudante, mesmo formado. Eu passei por um processo de 3 anos que eu tinha cabeça de estudante. Então eu falei assim, a partir desse momento que eu comecei a abrir algumas... E foi por pouca coisa. Eu fiz uma pós-graduação em São Paulo e não foi a pós-graduação, foi conversar com pessoas com opiniões diferentes que me fez abrir a cabeça. Então, arquitetos, engenheiros, eles foram mostrando o ponto que a arquitetura não é só esse lado de desenho, não é esse lado de chamar o cliente, sentar e atender a demanda dele. Tem esse outro lado, que eu preciso entender ele, mas eu preciso entregar o que de fato ele vai precisar lá na frente. Já nessa etapa que você está falando, se o arquiteto tem essa formação, ele já consegue começar a aconselhar o cliente dele, né? O cliente dele é leigo. Então ele compra, o cara, por exemplo, que pegou os 3 terrenos, um bom arquiteto deveria ter dito para ele o seguinte, olha, acho melhor aqui o senhor, esse terreno tá barato, por quê? Porque é um padrão mais barato. Não é vantagem o senhor comprar 1.500 em 3 terrenos mais barato para fazer, o senhor não tá ganhando dinheiro no terreno. Vai perder dinheiro mais adiante. Pode parecer que o terreno de 1.500 no condomínio de alto padrão, o senhor vai estar pagando mais, mas ali o seu capital vai retornar. Olha, a casa que você está fazendo aqui nesse lugar, o investimento dessa casa, desse padrão, nesse bairro, ele é maior do que o do bairro. Entendi. Isso, vamos pensar assim, vender parece ser o cara que já está fazendo mesmo para poder vender, né? Mas eu estou dizendo o cara que está construindo para ele mesmo. Porque em algum momento, a casa dele vai estar sempre fora daquele padrão, né? E aí essa falta de visão... Eu acho que a gente tem que colocar a casa, o projeto, como patrimônio. Exatamente. É isso que acontece, pelo que eu estou entendendo. Tudo é patrimônio. Independente se você vai construir para vender ou você vai construir para você, é seu patrimônio. Exatamente. Se ele vai valorizar, você tem que estar preocupado pelo valor que vai ter. Exatamente. Ali. A sua grana, o seu patrimônio, ele vai estar em alguma coisa. Ele pode estar em dinheiro na conta corrente, ele pode estar uma parte em dinheiro na conta corrente, uma parte em renda fixa, uma parte em ação. Ele pode estar uma parte em imóveis. Mas você tem que olhar sempre para isso como sendo o teu capital.
Então, o capital está distribuído em diversos, né, em diversos ativos. Agora, também tem uma coisa, né? As pessoas confundem o que é um ativo com o que é um passivo. Então, o cara, né, compra um passivo achando que está comprando um ativo. Tipo, compra uma casa de campo. Uma casa de campo ele acha que está investindo, mas aquilo é um passivo. Não dá renda. Passivo vai dar sempre dar é o que dá gasto, né? O passivo é o que dá gasto. Ativo é o que dá ganho, que gera riqueza ao longo do tempo. Exatamente. Você consegue te dar uma renda. Um amigo meu não estava entendendo. Ah, pois é. O Mosquitinho avisou, né? O Mosquitinho avisou. O ponto. Então, assim, quando o cara está fazendo o imóvel, ele não pode nunca perder de vista que ele está deslocando uma parte do patrimônio dele, do capital dele, que está investido, né, em alguma coisa, e transformando isso, né, de um investimento de mercado financeiro para poder transformar ele em propriedade, em imóvel. E ele tem que resguardar esse valor. O cara compra mas por incrível que pareça, as pessoas não têm esse tipo de consciência. E não tem pelos profissionais também, que muitas vezes estão trabalhando com eles. Entrando nisso que você está comentando, tem um outro lado que eu vejo que a chave está virando, mas não virou totalmente para muitos profissionais, não só arquitetos, engenheiros também. É que o profissional da construção civil, ele se põe muito como ouvinte. E quando a gente vai, por exemplo, em um médico, a gente não vai para ouvir só. Né? Não vai só para falar. A gente vai para ouvir o que o médico quer falar. E a gente, como profissional, a gente não está lá como ouvinte, a gente está como questão técnica. Então a gente tem que explicar para o cliente que ele não sabe tudo. E a gente também não sabe, mas a gente está ali mais para orientar do que só ouvir e colocar no papel. Então eu vejo que muitos profissionais da arquitetura e engenharia, eles são ouvintes. Eles escutam o que o cliente quer e colocam no papel. Sendo que tem esse lado que a gente tem que dar opinião e mostrar para ele que as coisas não são bem assim. Esse é meu problema. Porque nenhum cliente contrata um profissional para desfazer os sonhos dele. Exatamente. E se você é o arquiteto e eu sou o arquiteto que vai falar isso para ele, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a falar para ele assim, isso aqui que você está me pedindo, tem essa questão, essa casa desse tamanho. Eu nunca tive um cliente que pediu aquilo que ele poderia fazer. Ele quer sempre um pouco mais. Sim. Quer construir mais do que o terreno dele permite, quer construir uma casa maior do dinheiro que ele tem. Então, à medida em que você começa a cercear ali e trazê-lo para uma visão pragmática, você vai frustrando. Sim. Aí ele vai para um outro arquiteto. Uma persona mal vista. Exatamente. Aí ele vai para um outro arquiteto que vira, não, vamos aqui fazer. Claro, eu faço tudo que você quer. E o papel aceita tudo. Vai falar o que ele quer ouvir, a música que ele quer ouvir. Exatamente. Vai deixar ele falar, vai fazer o que ele quer. E depois quando chega na etapa de obra, isso vira um problema. Sim. Por quê? Porque aí o custo isso quando daquela chega, obra... né? Porque se ele querer se planejar um pouquinho, ele vai perceber que aquilo ali fugiu um pouquinho. Mas normalmente não tem, esse cara não tem. Porque, assim, se o cara tem esse tipo de visão, ele já não começa por aí. Sim, é verdade. Então é muito difícil isso acontecer. Mas é que nem eu falo, esse mercado ele precisa girar um pouquinho, porque todos os outros, o técnico, por exemplo, eu vou no médico, eu não vou só pra falar, eu tenho que escutar o que o médico tem pra falar pra me tratar. Porque se eu só for pra falar e sair lá com uma conclusão, eu não vou pro médico. E o doutor é respeitado, né? Chega a gente falando alguma coisa, ele fala que o tio dele no domingo falou o contrário. Ele acredita no tio, não acredita na gente. Então, assim, o arquiteto, os profissionais da construção civil, eu vejo que tem esse problema. Ele quer só colocar no papel o que o cliente quer fazer ali, de fato. Marcelo, uma dúvida que acabou passando, mas veio na minha cabeça de novo. É diferente, posso estar errado no que eu tô falando, no que eu vou falar. É diferente, você reformar uma casa, ampliando a casa, você não tá, às vezes, que você colocou, você não tá agregando valor nenhum na venda. Mas o retrofit dessa casa, eu vou dar um retrofit nela, trocar um azulejo, trocar um piso, dar uma pintadinha, trocar a iluminação para tentar vender. É a mesma coisa? Ou no caso do retrofit, que é isso que eu falei, você tem a visão de vender depois e essa venda conseguir abranger o que você gastou? Isso tem que ser colocado dentro de um planejamento financeiro também, porque os itens de acabamento são dos mais caros que a gente cobra. E aí você dizer o seguinte, olha, eu não vou aumentar a área construída, mas eu vou só refazer o acabamento. Para conseguir vender de uma forma mais Pois é, mas você tranquila. tem acabamento de preço, você tem piso que vai de R$30 a R$4.000 o metro quadrado. Senão é prejuízo também. Exatamente. Se não for planejado, é a mesma coisa da reforma. É a mesma coisa. A reforma ela pode ser com acréscimo diário ou sem acréscimo diário. O retrofit ele é uma reforma. Entendi. Então isso tem a mesma implicação. Né? Ou seja, você tem que imaginar
qual que é o valor de venda, ou qual que vai ser o valor Quanto que eu vou a tua gastar ali. propriedade vai valer. Porque às vezes o cara pode virar e falar o seguinte, não, eu vou gastar mais aqui. Por quê? Por uma satisfação pessoal. Uhum. E ele tem consciência disso. E não é um problema em si. Né? Porque você vê assim, cara que é apaixonado por carro. Às vezes ele coloca lá um jogo de rodas no carro, o som, ou seja, Custa ele... o valor do carro, de repente. Exatamente, que jamais vai retornar. Ele não vai vender aquele carro por tudo que ele já gastou E naquele talvez carro. ele nem esteja pensando nisso, né? Exatamente. Meu Fusca com roda de Porsche. Mas ele tem consciência disso. A questão que eu estou dizendo aqui é que boa parte das pessoas não tem consciência disso. Sim. É. Elas vão descobrir isso num momento muito desagradável. Mas tem o profissional que tem consciência disso, que é o cara que compra casa velha, faz um retrofit e vende. Mas daí esse cara tem tudo planilhado. É o que você falou. Exatamente. Esse cara é um profissional, né? É. E Ele não é o olha pra isso leigo, como né? um negócio. Ele ganha dinheiro. E Ele ganha normalmente o retrofit ou a reforma, ela tem um caráter de modernização, né? Então, por Sim. exemplo, tem, sei lá, deu problema no piso lá, não vai encontrar outro novo. Então, vamos trocar. Mas não só por isso. Muitas vezes você precisa de uma modernização. Já existe essa demanda, então você modernizando, muitas vezes o valor agrega. Então, não sei se é bem assim, né? Mas muitas vezes tem esse caráter aí. Ainda assim, para fazer uma coisa desse tipo, você tem que avaliar muito bem. São muitas as variáveis do negócio imobiliário. Por exemplo, Abre muito leque, né? isso não quer dizer que se você for pegar qualquer casa velha em qualquer lugar e você fizer isso e você vender, você vai ter demanda, liquidez e retorno financeiro. Sim. Então você tem que pensar para qual segmento você vai trabalhar. Uhum. Ou seja, e para esse segmento, qual que é a região da cidade que está sendo objeto de desejo, Uhum. qual que é a faixa de preço. Esse negócio tem que ser muito assertivo. Muito assertivo. Porque eu conheço muita gente que vai lá, compra, reforma e troca dinheiro. Troca dinheiro porque a questão de um negócio não é o fato de você botar 400 mil e depois vender por 200 mil. A questão é quanto tempo você levou para o capital retornar. Sim. O giro, né, do negócio do empreendimento imobiliário é do momento em que o dinheiro sai do teu bolso até o momento em que o dinheiro retorna no teu bolso. Então, no momento em que você tirou o dinheiro do banco e começou a aplicar na obra, esse dinheiro estava aplicado em alguma coisa e deveria ser assim. Uhum. Então você está deixando de ter uma rentabilidade e você tem que colocar isso. Uhum. Aí, até o dinheiro retornar para o teu bolso, né, você tem que imaginar aonde esse dinheiro poderia estar, quanto ele estaria rendendo. Porque, de repente, eu posso dizer o seguinte, 12% ao ano, já vou emendar para 12% ao ano, na Selic, a gente põe 1 milhão lá na renda fixa e vamos tomar cerveja. Sem risco, sem nada. E mais, enquanto o dinheiro está lá, a gente está trabalhando sem apurrinhação e ganhando dinheiro. Sim. Então, para eu poder tirar esse dinheiro da renda fixa, ele tem que me render muito mais. Em termos do risco, né, da dor de cabeça. Do risco que eu digo, é do risco de você perder o dinheiro. Sim. Então, assim, as pessoas não têm isso. Então, o cara olha e fala o seguinte, eu botei 400, voltou 200 no meu bolso, ganhei 50%. Mas aí ele ganhou 50% em um ano. Ele levou um ano para vender a casa. Se for comparar com o que ele tinha investido para não fazer nada, deixar no banco, ele perdeu dinheiro, né, ao longo do tempo. Com certeza. Agora, o nosso ramo, né? O nosso ramo, que já entra direto no assunto, construção, é um atrativo, porque bem feito, ao longo de um tempo planejado, é uma rentabilidade que não tem igual. Não sei se eu estou falando alguma besteira, mas é um atrativo para o leigo, é um atrativo para as empresas e profissionais. A gente é suspeito para falar, Paulo, porque a gente é dessa área, né? Nosso dinheiro tá tudo na construção. E aí é uma coisa que quando você me chamou para vir aqui, você deu, né, o link para eu poder entrar. A gente acha isso. Vai falar isso pro pessoal da área do mercado financeiro. É outro escopo, né? O pessoal da área do mercado financeiro acha que a gente é louco. Eu vou ficar com o meu dinheiro amarrado. Quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Pô, se eu tiver uma dor de barriga, se eu quiser mudar, eu não tenho liquidez, eu não posso. Ele não entende isso, né? Não entende o nosso... Isso é fácil de entender. Não tem. Não vai retornar. Você vai ter que esperar o fim do giro para poder retornar o dinheiro. Ao longo do tempo. Ele tem que ter a paciência. Pois é. De cozinhar. Pois é. Mas o ponto de vista dele não é bom. É porque ele é imediatista. Mas para ele isso é uma vantagem. A questão de repente não tem o ganho que tem ganho para tudo. Se você for perguntar para o pessoal da área do mercado financeiro, ele vai dizer, não, isso aí que você está me dando, isso aí eu ganho em um dia. Eu acho que é o perfil, ele vai dizer, né? Assim, não, entra naquele perfil de investidor. Então, por que o cara tá na construção civil? Se eu conheço não, esse cara do mercado financeiro, alguns estão. Mas não são poucos. Eu estava em contato com um fundo grande,
Tem bilhões. Eles estão na área de construção. Então. Pois é, sabe quanto eles têm do capital deles? 1%. Caramba. 99% deles está lá. Na construção? É, 1%. Mas por que ele tem 1%? Não é nada. Porque ele tem clientes para os quais ele ter esse produto na carteira Atrativo. dele é importante. Você entendeu? Entendi. Esse cara vai querer investir em fundo de investimento imobiliário e é melhor que ele possa oferecer isso do que esse cara ir para a carteira de um concorrente. A 99% da grana dele está no mercado financeiro. Outro mundo. Está no mercado financeiro. E por que a gente... E esse pessoal da área de mercado financeiro tem muito dinheiro para investir. Por que eles não investem na área de construção? Porque a gente não consegue chegar até eles com uma linguagem para poder explicar, né, o empreendimento imobiliário como um negócio. Para captar recursos junto Que a não esse vai atrasar. mercado. Também. Que não vai As atrasar. variáveis são tantas no nosso setor. E são nem a tantas. gente pode garantir isso, né? E você não tem controle das variáveis. Eu tive problema já, conheço problemas de tudo que vocês possam imaginar. Então você tem inúmeras variáveis onde o teu negócio pode dar errado e atrasar. E o cara não vai entender. Nossa, cara, eu posso contar causos aqui dos mais... Com você? Comigo direto. Todo mundo. O cara nunca vai entender, porque isso não é o métier dele, entendeu? Ele não quer saber, cara. Não quer saber.